Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. Versículo 10 do capítulo 17. A humilhação da reprovação é mais afetiva num homem de entendimento que 100 chicotadas e um tolo. Um tolo cuja rebelião mental contra a Torá é inspirada por seus desejos, embora originalmente ele reconheça a validade do ensino da Torá. Não pode ser corrigido, mesmo por 100 chicotadas, mas um homem de entendimento cujo reconhecimento da Torá não é distorcido por suas necessidades pessoais, ele responde bem a uma simples reprovação. Eu vou pegar a nossa tradução aqui, queridos, como é que ficou? Para a gente, eu tenho certeza que a nossa tradução ela não está tão simples, não é? Como o hebraico acaba sendo para a gente tão claro, não é verdade? Mas olha só, mais fundo entra a repreensão no prudente do que os açoites do insensato, e aqui se trata, na verdade, de 100 açoites, que é importante que a gente tenha esse entendimento. Queridos, todos nós aqui na Terra, todos nós temos autoridade sobre as nossas vidas, não é? Mesmo aqueles que exercem autoridade. Me lembro de Yeshua falando com Pilatos dizendo para ele, olha, eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para te mandar matar, não é? E Yeshua responde, olha, tu não terias autoridade nenhuma se dos céus não tivesse sido dada sobre você essa autoridade. Muitas pessoas entendem errado essa frase, porque entendem que o Eterno colocou Pilatos ali para julgar Mashiach e Yeshua e tudo mais, quando na verdade os cargos desse mundo, as funções desse mundo, elas existem e elas são uma cópia das coisas que existem nos céus, não é? Então esses cargos de funções, que são os chefes, seja do Estado, seja das cidades, seja enfim, da capital, do município, das regionais, essa é uma premissa estabelecida pela própria Torá. As Escrituras estabeleceram isso dessa maneira. Mas aí o que acontece, queridos? Ocorre que as pessoas pensam que porque o cargo existe, então a pessoa que está exercendo aquela autoridade foi o Eterno que colocou lá. Mas o Eterno deixa muito claro para a gente que muitas autoridades foram elevadas sem o conhecimento dele, com o consentimento dele, sem consultarem ele se aquilo era o melhor para uma nação. E acaba sendo uma premissa também desenvolvida pela Torá, que como povo, o seu líder assim seria, porque o povo vai escolher errado. O povo vai tomar uma ação de eleger os seus líderes de acordo com seus próprios apetites. E aí o que acontece, queridos? Mesmo a pessoa que tenha lá a sua suprema autoridade, do exercício nesse mundo da sua suprema autoridade, ele tem autoridade sobre ele. Sejam aqueles que não servem a Hashem, têm a autoridade do próprio adversário das nossas almas, e aqueles que servem a Hashem têm a própria autoridade de Hashem, de Mashiach e Yeshua, e a Ruach sempre está aqui para nos amparar nas nossas decisões. Então, a humilhação da reprovação, ela é mais efetiva, ela é mais ativa num homem de entendimento do que 100 chicotadas sobre um tolo. Uma pessoa que é reprovada, ela pode corrigir os seus caminhos, mas ninguém gosta de ser reprovado, queridos. Não é? Você gosta de chegar lá no dia da sua prova e você tomar um zerão lá, não é? Ou então a prova você precisava de 5 para passar. Aí você tira 4,8. Esse é o máximo, não é, queridos? Eu amava meus professores quando eles conseguiam fazer uma matemática completamente estranha ao entendimento, não é? Eu sofri muito mesmo dentro da universidade por ser crente, por ser temente ao nome do Eterno. Consegui alguns inimigos ferozes, não é? Dentro da universidade, não é? E acontece que é muito importante que nós tenhamos entendimento de observarmos essa correção. A correção vem para a gente ser melhor, queridos, não é? A correção virá sobre nossas vidas para que nós possamos nos tornar
pessoas mais eficientes no reino dos céus, nós possamos ser melhores irmãos, melhores maridos, esposas, filhos, pais, amigos, não é verdade? A disciplina de Hashem vem sobre a nossa vida, não jamais para nos fazer o mal, mas para nos fazer o bem. Versículo 11, aquele que é somente rebelde busca perversidade, e um anjo cruel será enviado contra ele. Nossa tradução, queridos, versículo 11, o rebelde não busca senão o mal, e por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Então, as pessoas não compreendem muito bem quem é esse anjo cruel. E aí, como é que as pessoas, o malar cruel, né? O malar cruel. Céu, eu estou tentando entender como é que acontece isso. Queridos, existem dois exércitos nos céus, né? Existem dois exércitos diante do trono de Hashem, e nós temos um exército da destra de Hashem e um exército da esquerda de Hashem. E esse exército da esquerda de Hashem, nós vamos ver até uma situação onde muitas pessoas distorcem o caráter de Hashem, não é? Onde o Eterno pergunta quem é que vai agir contra o rei Acabe, não é? Quem é que vai agir diante de toda a perversidade dele? E as pessoas não entendem que o rei Acabe tinha passado dos limites, dos conceitos, de todas as coisas. Ele não aceita, ele tinha tido várias oportunidades de arrependimento e até oportunidade de continuar vivo por ter se humilhado perante o Eterno, mesmo sendo uma pessoa extremamente maldosa. E para ele é enviado um anjo cruel. Vamos lá? Vamos ler 1 Reis 22. Vamos lá? É importante que você tenha entendimento. As pessoas leem, e nós já tratamos sobre isso, mas parece que sempre vem à baila alguma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, mesmo lendo, não conseguem compreender, não é? O profeta é enviado da parte do Eterno em Malachim Aleph, 1 Reis 22. Nós vamos começar a ler então a profecia do profeta Micaías, versículo 13. O mensageiro, não é o malar, o mensageiro que fora chamar Micaías, mensageiro é a mesma palavra de malar, falou-lhe, diz, olha, essas palavras dos profetas a uma voz, eles estão predizendo coisas boas para o rei. Então que a sua palavra seja como fala a todos estes. Fala ao rei o que é bom. Versículo 14, respondeu Micaías, tão certo como vive Hashem, o Eterno, Todo-Poderoso, Kadosh Baruch Hu, o que ele me disser eu vou falar. Né? E veio ao rei, e aí acabou dizendo o rei o que o rei queria ouvir, não é? As pessoas vêm procurar a gente não querendo uma solução real, elas vêm procurar a gente querendo ouvir o que elas gostariam de ouvir. E aí, quando vem com uma decisão para a gente, o que a gente faz? A gente fala, olha, vai na tua força, não é verdade? Olha só. E aí o que aconteceu? O rei ficou bravo, disse, olha, eu não falei, versículo 18, olha só, ele falando com o rei Josafá. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse que esse não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra de Hashem. Essa é a revelação que você precisa ter. Viram o Senhor assentado no seu trono, todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Diga à sua direita e à sua esquerda, tá bom? Esse é todo o exército celestial, seja aqueles que vão lutar por você ou quem vai lutar contra você. Esses dois exércitos estão diante do trono do Eterno. Não é? E aí, olha só o que ele diz. Perguntou o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramot Gilead? Um dizia dessa maneira, outro de outra maneira. Então saiu um espírito, se apresentou diante de Hashem, no malar, e disse, eu enganarei. Perguntou então Hashem, com o que? Então respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então ele disse, vá, tu enganarás, prevalecerá, sai e faze assim. Então as pessoas quando leem isso, elas não compreendem que o rei havia enganado. Não importa que ele deu a autorização para a esposa fazer. Esse rei havia feito com que as pessoas, dois homens juramentados que jejuaram
declararam um juízo falso contra a vida de Nabote por causa de uma vinha, enganaram a população. Esse homem foi morto como malfeitor, não é? Depois o Eterno veio defender a honra dele, e aconteceu que o Eterno se indignou grandemente por causa disso, porque aquelas pessoas juraram falsamente, jejuaram falsamente para condenar um homem inocente, porque Acabe queria a vinha desse homem que era vizinho dele, e a mulher articulou todo esse plano cruel, plano maligno. E acontece o que, queridos? Quando há um decreto que, olha, houve uma legalidade, esse homem enganou alguém e matou alguém por causa do engano. Então essa legalidade vai fazer com que as pessoas recebam sobre a sua vida um espírito de engano, da mesma maneira que ela enganou, elas serão enganadas. Tudo bem, queridos? E aí o que acontece? Acontece que esse malar cruel, um malar que odeia a humanidade, vai vir com uma ideia, já tinha o decreto, Acabe enganou, deverá ser enganado, foi o julgamento exercido no altos céus, e houve o ganho de Rassatã. Não houve a posição correta de Acabe com relação a todas as coisas que poderiam absolvê-lo. Não fez caso, na verdade, de uma vida humana, da maneira que deveria ter sido feito, embora tenha sido perdoado em um primeiro momento, mas ele continua enganando as pessoas. Ele continua agindo da mesma maneira. E aquele decreto que havia sido retardado de ação, ele volta, não é com ímpeto muito grande, da parte do adversário das nossas almas, de requerer, olha, ele enganou, ele deve ser enganado. E quando chegou esse juízo, o Eterno então vai procurar quem execute o juízo. Isso não se trata do Eterno ser uma pessoa enganadora. Se trata de um decreto. Queridos, olha só, quando chega lá para o delegado de polícia que é para prender alguém, o delegado não tem nada a ver com essa prisão. Foi um exercício de um julgamento, uma análise de fatos, deveria ser pelo menos fatos verídicos, não é verdade? E aí a pessoa tem o exercício da sua liberdade comprometido, e essa sentença vai ser dada ali por um delegado, uma autoridade que tem poder para fazer isso, e vai e se pega essa pessoa e coloca ela no cárcere. Mas não foi o delegado, não foi essa autoridade, não foi o juiz que prendeu a pessoa, foi a pessoa que fez isso. O decreto não viria do altos céus se a pessoa não fizesse isso. E, queridos, muitas vezes nós podemos chegar até ali, diante do Eterno, diante das nossas transgressões, e nos humilharmos verdadeiramente, nós não devemos fazer nada premeditado, mas se nós cometemos algum erro, nós podemos nos humilhar e pedir perdão sobre nós, para que esse anjo, esse malar não venha sobre nossas vidas. Não é verdade? Outro dia eu estava numa situação, queridos, eu falei, meu Senhor, como é que nós chegamos nesse ponto, não é? A pessoa estava com um problema com a sua própria sexualidade, e aí eu conversando com a pessoa, não é? Falei, olha, como que você entrou num contexto como esse? Ela falou, eu pedi para o Eterno que se eu tivesse errado, que ele falasse com você, que você pudesse vir e me repreender da parte dele. Como você não veio, eu entendi que não era errado eu seguir numa prática sexual errada. Queridos, cada um de nós sabe o tipo de mentira que conta para continuar pecando, queridos. E claro, fatalmente, nós vamos ver esse texto tão terrível, né? É uma pena que não esteja na nossa tradução o versículo 11 como está, não é? Aquele que somente rebelde busca a perversidade, um malar cruel será enviado contra ele. E não adianta, queridos, o malar cruel virá e executará todas as questões conforme foram determinadas, com ganho de causa do promotor, Rassatã, com as acusações que foram levadas. Não é? Toda palavra tem a intenção de curar as nossas almas, mas aquele que se rebela contra essa palavra, contra aquele contexto que pode mudar e corrigir a sua vida,
ele se torna um rebelde. Não existe reprovação que consiga ser efetiva na vida de uma pessoa. E somente um anjo cruel virá sobre a vida dessa pessoa, e muitas vezes esse malar cruel vai ser o próprio malar da morte. Ou seja, nós podemos morrer e sermos levados e elevados pelos malarim de Hashem ao seio de Avraham Avinu hoje, mas há pessoas que preferem serem ceifadas pelo malar da morte. Esse malar cruel, queridos, que leva as pessoas ao Sheol, leva as pessoas às regiões inferiores da terra. Que o Eterno nos guarde, nos ajude, eleve o seu rosto sobre as nossas vidas e nos conduza em Shalom, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, quer para a vida, quer para a morte. Versículo 12. Antes uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem do que um tolo a sua insensatez. Uma ursa cujos filhotes foram roubados, sabe-se que fica muito feroz, e é melhor uma pessoa encontrar essa ursa do que encontrar uma pessoa teimosa na sua própria insensatez. Por quê? Uma pessoa teimosa, ela coloca em risco outras vidas, ela coloca em risco outras equações, não é? Uma ursa cujos filhotes foram roubados é um perigo físico, mas aquele que é descrente é capaz de injetar no coração de outras pessoas tolas suas próprias dúvidas, as suas próprias discordâncias, a sua sabedoria que não é a Torá. Ele é um perigo muito maior e espiritualmente fatal, muitas vezes até fisicamente. Como um caçador, um homem pode prevalecer sobre a ursa, ou ela pode simplesmente ter um outro atrativo e deixá-lo ir. Mas o tolo nunca prevalecerá contra a sua tolice, e ela nunca o abandonará. Queridos, há pessoas, eu já conheci pessoas que são pessoas muito simples. Eu não gostaria de chamar uma pessoa simples de tola. Há pessoas cuja simplicidade traz e acarreta uma sabedoria imensa. Eu aprendi muita coisa de pessoas extremamente simples, não é? Aprendi muito mesmo, aprendi coisas valiosas na minha vida de pessoas que não sabiam sequer escrever absolutamente nada senão um rabisquinho do seu próprio nome, não é? Eu conheci pessoas que nem o nome assinava, tinha que colocar o polegar como assinatura, não conseguiam escrever o seu próprio nome. E essas pessoas, elas tinham uma expertise em tantas coisas. Eu aprendi tantas coisas valiosas com pessoas queridas, queridos. Pessoas valiosíssimas na minha vida. E não é esse tipo de tolice, queridos, que a pessoa diz, olha, aquela pessoa é um matuto, aquela pessoa... Não, queridos, eu falo das pessoas que são corrigidas, têm a oportunidade de serem diferentes, mas não muda, não se corrige, não é? Há coisas que eu queria muito que as pessoas tivessem a sensibilidade que eu tenho com relação a estar onde é para estar, quando, como, onde, com quem, no modo do Eterno. E, queridos, todas as vezes que nós saímos daquilo que Ele tem para a gente, não importa se foi um desvio, uma alteração de um voo, vamos supor, uma perda do ônibus, não quando é para ser, quando não é para ser, não é? Todas essas coisas expõem as nossas vidas, queridos. Eu queria muito que as pessoas tivessem esse entendimento sobre essas questões. E muitas vezes, amados, as pessoas consideram podem até orar que eu esteja onde é para estar, onde, como, quando, com quem, mas vivem atrasados nos compromissos, vivem com problemas de organização pessoal, quando envolve outras vidas, não é? Eu posso ter um problema de organização pessoal quando envolve a minha equação, mas eu não posso ter um problema de trabalhar com a equação de... Vamos supor, queridos, nós chegamos lá na celebração do Eterno. Aí eu vou avisar a todos, olha, nós vamos chegar com meia hora de atraso, queridos.
Então, se a gente consegue fazer essas organizações na nossa vida com relação ao eterno, nós conseguimos fazer essas organizações na nossa vida em relação a outras vidas. Não é? E há situações que, lamentavelmente, não se aprende, não se age de uma maneira que possa expor a própria vida ou possa expor a vida de outras pessoas, não é? Eu tenho algumas coisas muito claras no meu espírito com relação à nossa exposição, a gente ser tolo, queridos, no tocante ao gerenciamento das coisas que nos são confiadas, não é? Então é muito importante que você tenha entendimento que nós podemos afastar essa tolice de nós. Nós podemos afastar da nossa vida alguns atos que se tornaram cíclicos, não é? Que nós possamos ter esse entendimento do que o Eterno tem para nós e de que modo Ele deseja que nós vivamos os nossos dias. Versículo 13, aquele que devolve o mal pelo bem, o mal não se afastará da sua casa. Que tristeza, Senhor, tenha misericórdia, não é? Essa pessoa não encontrará ninguém desejoso de intervir para livrá-lo das suas dificuldades, já que ele não aprecia qualquer favor que recebe. Portanto, o mal nunca se afastará da sua casa. O Eterno mantém vivo e sustenta aquela pessoa ingrata que se rebela para que ela chegue ao pleno arrependimento. E isso é um ato de pura misericórdia. Enquanto uma pessoa estiver viva, queridos, ela está tendo uma oportunidade de mudar, de ser transformada. Queridos, quantas pessoas elas conheceram a verdade, conheceram o que o Eterno tem, o modo de serviço, o louvor procedente dele, a visão da Ruach, viram vidas transformadas, mas trocaram o Eterno por um prato de lentilhas. Trocaram tudo isso, viram a bondade do Eterno, viram tudo que Ele tem realizado no nosso meio, conversões verdadeiras, testemunhos verdadeiros, viram milagres de cura, de tantas outras coisas, e essas pessoas se voltaram contra as decisões do Eterno, devolveram para ele o mal pelo bem que recebeu, não é? E aí o mal acaba vindo sobre a vida da pessoa e não se afasta da casa da pessoa até que ela comece a devolver o bem para quem lhe fez bem, não é? Queridos, o Eterno é o maior benfeitor da humanidade, Ele é o maior benfeitor. Não existe adjetivos. O que nós poderemos dizer acerca do Eterno sobre as vidas humanas? Então é muito importante que nós possamos respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que nós possamos ser pessoas que pagam o bem com o bem. Tá bom, amados? Amados, é importante ter entendimento disso. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vamos supor, a pessoa, você fez mal para a pessoa, aí você vai querer compensar aquele mal. Tudo bem? Olha, você sabe que você fez mal e aí você vai tentar compensar aquele mal. Queridos, não façam isso. Se você fez mal para alguém, peça perdão. Mude de vida. Não repita de novo. É muito importante que você tenha entendimento. Não é? Não tem outro caminho para nós, senão o caminho da vida. Que você possa ser conduzido em verdade, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Então vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua Mashiach, dá-nos um coração igual ao seu. Nós podemos, Pai. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou para sermos assim. A sua imagem e semelhança. É o seu desejo. É o seu desejo. Nos ajude a te conhecer como o Senhor é. Nos ajude a nos repararmos, Pai. Pai, nós temos pego casas totalmente destruídas. E nós temos de ir lá trabalhar nelas para que elas fiquem
corretas, para que elas fiquem adequadas. E eu sei que o Senhor é o maior construtor dos mundos. O Senhor é Adonolã, o Senhor é construtor dos universos. E Pai, o Senhor pode mudar as nossas vidas, o Senhor pode tirar a obstinação das nossas vidas, o Senhor pode transformar o desequilíbrio em equilíbrio, o Senhor pode transformar a nossa irritação em edificação, a nossa insegurança em estrutura. O Senhor pode transformar a falta de domínio próprio na certeza de que o Senhor é conosco e que o Senhor pode nos fazer, nos capacitar em todas as questões. Ajuda-nos, Pai, a sermos quem nascemos para ser. Nós precisamos forças do Senhor continuamente para deixar essa reforma que o Senhor faz em nós ser efetiva e ativa. Ajuda-nos na adversidade, ajuda-nos a não negarmos o Teu nome, ajuda-nos, Pai, a sermos representantes. Pai, nos dá um coração igual ao Seu. A gente canta isso, nós cantamos isso, mas muitas vezes, bondoso de Israel, nós negamos a nós a verdade. Nós falamos para o Senhor algo com os lábios, mas negamos com o nosso coração. Ajuda-nos a sermos íntegros e retos, porque o Senhor nos tem feito bem. Que nós jamais devolvamos para Ti o mal. Por favor, bondoso de Israel, coopera conosco, para que sejamos filhos e herdeiros, e a herança que nós temos é o Senhor. Nos ajude a sermos como o Senhor é. É o que eu te suplico, porque Mashiach conseguiu isso, e nós nele podemos todas as coisas. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.